Tu és o Deus da família, porque Tu és o Deus da igreja. E o Senhor nos dá o privilégio de fazermos parte de uma família e fazermos parte também de uma segunda família que é a igreja. Pai, nós Te louvamos porque aqui nós cuidamos e somos cuidados. Aqui nós ajudamos e somos ajudados. Aqui nós aconselhamos e somos aconselhados. Aqui nós abençoamos e somos muito abençoados. Meu Deus, já Te louvamos. Através dessas canções já declaramos o que o Senhor é por nós, o que o Senhor é para nossas famílias. E agora nós vamos olhar para a Tua palavra, buscando o entendimento da Tua vontade para a Tua igreja, para as nossas famílias, para a nossa vida como indivíduos. Ministra, Senhor, ao coração de cada um de nós, que nós possamos aprender verdades ou relembrarmos verdades da Tua palavra. Nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de você se assentar, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Faremos a leitura a partir do versículo 1. Eu leio na Nova Versão Internacional. Esse texto é interessante, inclusive, se de repente você estiver buscando nomes bíblicos para os seus filhos, aqui aparecem uma série de sugestões. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou gratos a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Eustaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, se for gêmeas, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã também, Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Vocês podem se assentar. Gostaram das sugestões dos nomes? São bíblicos. Trifena, Trifosa, Aristóbulo, Pármenas, Asíncrito, Flegonte, Filólogo.
e tantos outros nomes. Mas hoje queremos falar sobre a igreja caseira. E quando eu digo caseiro, é caseiro aqui na nossa interpretação. Porque, por exemplo, lá na cidade que a gente morou, a Milka e eu, Paulo Afonso, caseiro era uma pessoa que andava de casa em casa. Sabe aquela pessoa que parece que não tem casa, que o tempo todo está numa casa e noutra? Lá esse era o caseiro. Mas o caseiro que eu quero falar hoje de manhã é o caseiro de casa mesmo, de ficar em casa. Com o tempo e as diversas revoluções, o caseiro cedeu lugar ao industrializado. Por exemplo, os irmãos sabem, especialmente as irmãs, que eu gosto muito de pão caseiro. Pão caseiro. Então, se de repente você estiver fazendo pão caseiro, aí você se lembrar, pode mandar, pode até ligar que eu vou buscar. Então, com o tempo, o caseiro cedeu ou se sentiu, ou pelo menos foi obrigado a abrir mão do seu lugar para o industrializado. Mas o caseiro continua tendo muita importância. Por exemplo, a gente passa a valorizar bastante, naquele restaurante a comida é caseira. A gente prefere aquilo que é caseiro, porque parece que o que é caseiro tem mais a ver com a gente. Nós gostamos mais do que é caseiro do que é industrializado. Mas infelizmente hoje, o tempo da geração micro-ondas, todas as coisas têm que acontecer numa velocidade enorme, e a gente abriu mão, deixou de lado o que é caseiro para se importar, ou para preferir pelo menos na correria do dia a dia, o que é industrializado. Mas o que é caseiro é aconchegante, é gostoso, é bom. A qualidade é outra. Nós valorizamos o que é caseiro. Mas nessa época em que a gente vive numa tremenda revolução digital, onde, infelizmente, o ambiente da família tem sido distorcido muito, porque às vezes, no tempo antigo, não às vezes, mas no tempo antigo, a família se reunia diante da mesa e conversava, trocava ideias. Mas hoje, um está de um lado, teclando, digitando na internet, mandando e-mail e se comunicando com os outros num relacionamento extremamente superficial, que, aliás, não pode nem ser considerado relacionamento. As pessoas se orgulham porque eu tenho 1000 amigos no Facebook. Não tem. Não tem. E, infelizmente, a nossa geração tem sido muito, eu diria até idiotizada por esses meios de comunicação que, na verdade, passam a mensagem, mas não passam o calor, o ardor do relacionamento. Até porque a base do cristianismo é relacionamento. E relacionamento é pele com pele, é abraço, é aconchego, são olhos nos olhos. E não é isso que acontece. E às vezes a gente fica olhando para algumas situações, por exemplo, os meios de comunicação, mais precisamente, as redes sociais têm sido um lugar que tem ocupado um lugar que deveria ser da família. As pessoas, às vezes vão, e permitam-me a expressão, elas vão, por exemplo, ao Facebook e elas vomitam lá. Colocam assim: eu odeio pessoas falsas. A gente vê muito isso. E parece-me que quem está fazendo isso talvez esteja sendo uma pessoa falsa, porque ela poderia chegar para outra pessoa e dizer: a gente não está se entendendo, vamos conversar?
essa conversa, essa aproximação de família que deveria existir se perdeu. E aí as pessoas dizem, eu acho que é meu amigo, então vou compartilhar isso, vou fazer aquilo outro. Então hoje nós queremos falar sobre algo mais próximo, algo mais íntimo, que é caseiro. E que a proposta bíblica para a igreja é ser uma igreja caseira. Porque, como eu disse, o que é caseiro é aconchegante. Em casa, de fato, a gente mostra quem nós somos. Aquela antiga história, até saturada, daquela mulher que encostou o caminhão de mudança lá na igreja e disse, eu quero morar na igreja porque na igreja meu marido é ótimo. Então, às vezes, nós vivemos essa duplicidade. Em casa, nós temos um comportamento, temos um procedimento, e na igreja nós temos um procedimento diferente. E a intenção hoje de manhã é olharmos para a palavra de Deus, para a gente buscar entender essa questão, essa proposta bíblica da igreja caseira. Os princípios bíblicos, eles são aprendidos também na igreja, não só na igreja. Se você depende, e isso eu tenho falado e repito mais uma vez, se você depende tão somente da igreja, do tempo que você passa aqui, para solidificar a sua vida cristã, você está perdido. Porque a maior parte do tempo você passa em outro ambiente. A igreja, ela é importante, nós aprendemos também aqui, mas nós temos que aprofundar o que aprendemos aqui no nosso dia a dia. A gente tem que praticar no nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos na igreja, nas nossas famílias, na igreja caseira. Porque lá na igreja nós mostramos quem nós somos. Então, lá na nossa casa, por exemplo, na nossa casa, no momento do culto doméstico, eu não preciso levantar a mão, talvez tentando passar para a Milka, para a Rai e para o Nicolas, uma visão de que eu sou espiritual e que eu levanto a mão, porque lá elas me conhecem, eles me conhecem. Eles sabem quem de fato eu sou. Lá eu não preciso usar uma máscara para tentar impressioná-los, porque, como dizem os antigos, em casa a gente mostra as unhas, né? Em casa a gente explode, em casa a gente arranha as pessoas, em casa nós somos grossos muitas vezes, nós somos rudes, e às vezes isso acontece, de repente os membros da família estão brigando lá em casa, aí toca o telefone, e aí, digamos, a mulher, ou uma menina, ela vai atender, ela fala, alô, quem é? Estava brigando, gritando, explodindo, e de repente muda. Às vezes nós trocamos. A gente deveria ser mais próximos, mais carinhosos com os que caminham com a gente. Até porque nós já conhecemos, nós sabemos, não tudo, mas a gente sabe o que a outra pessoa pensa, a gente sabe os gostos da outra pessoa, a gente sabe pelo que a outra pessoa se interessa. Mas às vezes nós somos rudes, nós somos grossos, nós tratamos bem os de fora, e as pessoas da nossa família nem sempre a gente trata como deveria tratar. Não foi possível, mas eu ia pregar essa mensagem. Tinha até anunciado aí para o pessoal, numa reunião que fiz com os diretores, eu ia pregar uma mensagem aqui, como a gente já tem falado, no mês de março nós precisamos ceder. A mensagem que eu ia pregar, o tema, para você talvez se escandalizar, benditas panelinhas. Eu ia mostrar biblicamente que panelinha é bíblico e que é positivo. Talvez diferente do que a maioria das pessoas pensam, mas eu não vou explicar para vocês agora. Quando eu for pregar numa outra oportunidade, vocês vão poder entender, mostrando biblicamente que as panelinhas são benditas. Mas essa experiência da casa,
é uma experiência assim extraordinária. Nesse texto que eu li, o apóstolo Paulo, ele se revela, ele coloca aqui, e lembrando que ele escreveu essa carta a partir de um processo de muita perseguição, e ele faz recomendação a Febe, ele fala sobre vários outros personagens, ele fala sobre Priscila e Áquila, que eram seus colaboradores, e ele diz aqui, coisa extraordinária sobre relacionamento. Eles arriscaram a vida por mim. Aquilo que os verdadeiros amigos fazem. E segundo a tradição, Priscila, que era muito corajosa, alguém que era comprometida com o reino de Deus, ela se vestiu de homem, foi para a prisão e substituiu o apóstolo Paulo. A Priscila aqui da história, a tradição, diz que ela fez isso. E aí ele usa a expressão, arriscaram a vida por mim, para que eu estivesse em liberdade. Eu sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. E ele começa a falar de uma igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Em outros textos ele repete falando a respeito dessa igreja que se reunia na casa de Priscila e de Áquila. É interessante. Geralmente nós pensaríamos, se a gente, ou a Bíblia, o Paulo deveria chamar primeiro Áquila e Priscila. Áquila era o homem, mas você sempre vai encontrar Priscila e Áquila. É porque, independente, aqui eu não entro na questão de quem manda em casa, a questão de ser líder, mas a gente vai perceber, por exemplo, que alguns casos são assim. Por exemplo, você precisa anotar o número de telefone de um casal da igreja. Você vai colocar o nome da mulher ou do homem. Geralmente a gente vai colocar aquele que se destaca mais. Então, por exemplo, se fosse o caso da Deise, pelo fato da Deise ser da igreja, seria óbvio, eu vou colocar o nome da Deise, e vou colocar o telefone. Mas em relação a outras pessoas, às vezes tem aquela que se destaca mais. E eu não vou citar exemplos aqui, por favor, não é esse o objetivo. Mas às vezes isso acontece. Então ele cita aqui que havia uma igreja que se reunia na casa deles. E ele vai citar vários outros casos e várias outras situações em que igrejas se reuniam nas casas. E ele vai falar sobre relacionamento. E ele fala sobre Rufo e sobre a mãe de Rufo, que também tinha sido uma mãe para ele. Esse aconchego de família. Ele fala, saudem a Rufo, o meu amigo, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Relacionamento é a base do cristianismo, é a base do evangelho. E ele vai citar várias outras situações. Por exemplo, um texto que foi lido aqui, depois a gente acabou não explicando esse texto, Colossenses 4:15, mostra lá a casa de Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. Nos primeiros anos, não existia a construção do templo, o templo construído. As pessoas se reuniam nas casas, no calor do relacionamento das casas, onde a gente consegue ter uma visão mais aproximada das pessoas, onde a gente consegue ter um cuidado maior das pessoas. Por exemplo, faltaram algumas pessoas para o culto de hoje de manhã. E talvez aqui naquilo que a gente vai chamar de multidão, a gente não consegue perceber. Mas se fosse num ajuntamento, numa reunião familiar lá na sua casa, você ia conseguir perceber que essa pessoa faltou. Porque nos ajuntamentos a gente às vezes não fica sabendo das coisas. Quer ver um exemplo? Vou citar alguns exemplos. O irmão Jonas está lá, só levante a mão, irmão Jonas. Tem dois Jonas, aí é o outro Jonas, irmão Jonas, O Jonas também está aqui, muito obrigado. Irmão Jonas, por favor. Irmão Jonas, talvez você não conheça a história do irmão Jonas.
E sobre conhecer história, primeiro eu vou contar uma historinha sobre história. Um pai estava com seus 4 filhos no metrô, e os filhos muito agitados, desesperados, de um lugar para o outro, e falavam e se movimentavam, e aquilo começou a perturbar o sossego das pessoas que estavam naquele metrô. E as pessoas começaram a conversar com os outros, mas esse pai não cuida dessas crianças, mas que pai mais desnaturado, essas crianças desesperadas. E eles começaram a ficar irados com aquela situação, que talvez eu e você ficaríamos também. Até que uma mulher chega para o pai e diz, os seus filhos estão fazendo deste vagão aqui um inferno. Cuida dos seus filhos, fala para eles ficarem quietos. Olha a resposta que o pai deu. Ele disse, desculpa, minha senhora, os meus filhos estão assim agitados, é que a gente está vindo do hospital e eles acabaram de receber a notícia que a mãe deles morreu. Eles não sabem o que fazer, eles não estão sabendo lidar com essa situação. Então, se a gente não conhece a história, a gente não sabe como lidar e a gente não sabe por que as pessoas agem de determinada forma. Por exemplo, eu pedi para o irmão Jonas levantar a mão. O irmão Jonas está vindo aqui para a igreja há pouco tempo, mas talvez a maioria de vocês não conheçam a história dele. Ele tem um filho com mais de 30 anos, é especial, não anda, não fala, não faz nenhuma atividade sozinho, precisa da ajuda da família o tempo todo para poder comer. É completamente dependente. E às vezes na multidão a gente não vai saber disso. A gente não vai saber disso. Na multidão a gente não vai saber, por exemplo, que a Elisângela vai mudar de casa, né? A Elisângela que está aqui com a gente, ela vai mudar de casa. Na multidão a gente não vai saber, por exemplo, que a avó da Ana faleceu e que, obviamente, ela está bastante mexida em função dessa situação. Mas na multidão a gente não sabe disso. Na multidão, a gente não sabe que a Luciana está com câncer e vai fazer uma cirurgia na semana que vem. Na multidão a gente não sabe disso. O culto, a atividade da igreja fica muito despersonalizada na multidão. Porque a gente passa pelas pessoas, a gente tromba nas pessoas, a gente esbarra nas pessoas, mas a gente não conhece a história das pessoas. E será que num grupo como o nosso, seria possível a gente conhecer a história de todas as pessoas? Não. É impossível a gente conhecer a história de todas as pessoas. Mas num grupo menor a gente consegue. E era assim que vivia a igreja primitiva. O diretor leu aqui de como era o relacionamento da igreja no templo e nas casas. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou pregando, e de repente você tem uma dúvida, a sua dúvida é muito pertinente sobre aquilo que eu estou falando. Só que você não vai levantar a mão e dizer, Dirceu, por favor, quero te interromper, você pode me responder essa pergunta? De repente eu imagino que eu passei bem a mensagem, mas talvez você não tenha recebido bem essa mensagem. Talvez você tenha dúvidas a respeito dessa mensagem. E no grupo grande, no grupão, na multidão, a gente não consegue absorver isso. A gente não consegue ter a oportunidade de perguntar, de aprofundar a respeito daquilo que foi falado. Daí a importância, a necessidade da igreja caseira, da igreja nos lares, no aconchego dos lares. A gente se reunir no aconchego dos lares. Filemão, ele mantinha uma igreja na sua casa. O próprio Martinho Lutero, o grande reformador, ele diz o seguinte: para você crescer na fé, você deve participar de um grupo pequeno. A gente precisa fazer parte de um grupo pequeno. A gente precisa compartilhar. Vocês precisam conhecer a minha história.
E eu preciso conhecer a sua história. Você precisa conhecer a minha história para você caminhar comigo. E eu preciso conhecer a tua história para eu caminhar com você. Porque senão nós seremos pessoas estranhas. A gente vai ser pessoas que mantêm um distanciamento, que apenas no momento lá do culto a gente vem, se cumprimenta no final do culto, mas a gente não se conhece. O culto é muito formal para a gente estabelecer relacionamentos mais aproximados. O culto é muito formal para você saber do que o teu irmão gosta, do que a tua irmã gosta. O culto, muitas vezes, faz da gente, essas pessoas, apenas de aparências superficiais. A gente pergunta para o nosso irmão, ou diz para o nosso irmão, paz do Senhor, tudo bem com você? A gente nem espera ele responder, a gente já vira e vai. A gente parece que não quer, a gente faz a pergunta por mero hábito. Agora, nos pequenos grupos, eu vou dizer, eu te amo, mas eu tenho tempo para ouvir tua história. Eu te amo, mas eu posso orar por você. E não é apenas eu te amo. Diga para o irmão que está do seu lado, eu te amo. É mais do que isso. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus deu o melhor dele. E a melhor definição de amor é dar. Se eu amo, eu dou tempo. Se eu amo, eu empresto o meu ombro. Se eu amo, eu caminho junto. Se eu amo, eu vou ser paciente com as tuas falhas, até porque eu vou entender, como já falamos aqui, que como pessoas nós somos imperfeitos. Nós fazemos parte de uma igreja imperfeita. E a gente olha para o início da Bíblia, aliás, da igreja, a gente vai ver que essa era a dinâmica. O texto diz que eles tinham tudo em comum. E aqui eu não estou pregando sobre Atos 2, que daria uma série só de mensagens só falando sobre Atos 2. Mas o texto diz que eles tinham tudo em comum. E eles cresciam no temor do Senhor, que eles caíam na simpatia do povo. O povo dizia, que pessoal interessante, que pessoal legal. E Jesus Cristo disse que nisso o mundo vai saber que nós somos os seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. E a gente não consegue amar no coletivo. Simplesmente dizer, eu amo, e se eu amo eu tenho que fazer alguma coisa para demonstrar que eu amo. Eu tenho que dedicar um tempo, eu tenho que emprestar os meus ouvidos para você contar a tua história. Eu tenho que caminhar junto com você. E no grupão a gente não consegue fazer isso. A gente não tem essa condição. Existem 4 propósitos, pelo menos, dos pequenos grupos. E depois eu vou falar por que a gente está trazendo isso aqui. Primeiro propósito é exaltação e adoração a Deus. Esse é o foco. Primeiro, a gente se reúne para exaltar e para adorar a Deus. Segundo propósito, a comunhão e o compartilhamento, a questão da integração. Aquilo que nós temos lutado e a gente tem colocado aqui ano após ano, fizemos isso na nossa reunião de liderança, porque pelos vãos dos nossos dedos acaba escorrendo muito do nosso trabalho, muito do nosso esforço, por não termos uma atividade sistemática. As pessoas vêm para a igreja, elas recebem Jesus e elas voltam para suas casas e a gente fica imaginando, se foi de verdade, se foi verdadeira a decisão, ela vai voltar. E às vezes ela volta e insiste, mas a gente não faz um acompanhamento mais sistemático. E a gente acaba perdendo essas pessoas. Então, nos pequenos grupos, a gente vai conseguir integrar essas pessoas através da comunhão e da partilha. Como aconteceu no caso de Atos 2. Então, os pequenos grupos, eles se reúnem também para edificação. Por que edificação, irmãos? A gente ouve aqui a palavra e nos pequenos grupos a gente aprofunda o assunto. A gente trata de uma forma mais prática, mais aprofundada.
E eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente está realizando. E nós temos o nosso grupo piloto, que, aliás, tem sido uma bênção, graças a Deus. A cada semana que a gente tem se reunido, a gente tem visto a graça de Deus sobre a vida dos irmãos, nós temos visto aquilo que Deus tem feito, nós temos ouvido os testemunhos, a gente tem chorado com eles, a gente tem visto Deus fazer coisas extraordinárias, fazer milagres, e a cada semana a gente tem ouvido essas histórias. E também evangelismo. Só que os pequenos grupos não são apenas para evangelismo. A gente aprofunda a discussão da palavra de Deus e com isso nós alcançamos uma edificação. E a proposta bíblica nunca foi a questão do isolamento. Há um provérbio que diz assim, que ovelha que se isola se torna petisco de lobo. E isso é verdade. Não dá para a gente caminhar a vida cristã sozinhos. É impossível a gente caminhar a vida cristã sozinho. A gente precisa dos nossos irmãos. A gente precisa de companheiros, de parceiros. A gente precisa de pessoas que possam caminhar conosco. Porque ovelha que se isola se torna petisco de lobo. Então, o que é ser uma igreja caseira? E por que essa ideia, por que essa proposta? Porque a igreja caseira é uma igreja simples. E eu entendo que muitas vezes a gente tem que voltar a essa simplicidade da igreja caseira. Da igreja que se reúne nas casas. E quando a gente fala isso, não é uma campanha anti-templo, ou contra o templo, ou contra o culto coletivo. Muito pelo contrário. É uma complementação. Porque a gente aprende aqui, a gente aprofunda essa prática no nosso dia a dia, na nossa vivência diária. Irmãos, nós precisamos de amigos. Talvez a frase que eu mais tenha dito aqui é que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. A gente precisa de Deus, mas a gente precisa de pessoas. E nós aprendemos isso de uma forma assim muito interessante logo no processo da criação. Adão tinha Deus. Só que Adão não podia apertar a mão de Deus, Adão não podia abraçar Deus, ele precisava de um igual. Ele precisava de outro ser humano para sentir o calor desse ser humano. Nós precisamos de Deus, mas a gente precisa de pessoas também, porque nós somos um corpo. A gente precisa de pessoas para compartilhar as nossas conquistas e as nossas frustrações também. A gente precisa de pessoas que cuidem da gente. Na reunião que nós fizemos com a liderança, mostrei aqui o resultado de uma pesquisa que mostra que 3 coisas precisam acontecer para que uma pessoa permaneça na igreja. Ela precisa de pelo menos 3 relacionamentos, 3 bons relacionamentos na igreja. Ou seja, ela precisa de 3 amigos. Ela precisa de um grupo para conviver, para caminhar junto. Daí os ministérios têm uma importância muito grande nesse sentido. E por último, ela precisa se sentir útil. Cada um de nós precisa se sentir útil na igreja. E o Onésimo lá, que era o ex-escravo de Filemão, e quando você lê essa história é extraordinária, porque Onésimo não conhecia Jesus, ele era um escravo de Filemão, e ele ficou revoltado por ser escravo, ele roubou Filemão e foi embora. E aí ele se encontra com o apóstolo Paulo lhe prega para ele o evangelho, ele é impactado pela verdade do evangelho, ele recebe Jesus como Senhor da sua vida, e aí ele volta no desafio de voltar para a convivência de Filemão. E Onésimo significa útil. O nome Onésimo, de repente uma sugestão de nome aí. Onésimo significa útil. E ele volta. E Paulo manda uma carta interessante. Paulo diz, se ele tiver alguma dívida com você, põe na minha conta. Olha que lindo isso. Relacionamento. Paulo diz, se Onésimo te dever alguma coisa, Filemão, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu vou pagar.
pesquisador chamado Mark Meza, ele identifica 5 pontos principais para que a igreja se reúna nas casas. Primeiro, ele diz que o lar é o ambiente natural para a gente tratar uns aos outros. Por quê? Porque, como eu disse, no lar, na casa, no ardor da casa, a gente não usa máscaras, né? A gente é grosso, a gente é grosso, a gente é delicado, a gente é atencioso, a gente é atencioso. Então lá na casa a gente vai mostrar quem a gente é e a gente vai trabalhar a partir da perspectiva, não de uma máscara, mas de alguém que a gente conhece. Segundo ponto principal, porque o lar representa a simplicidade da vida cristã. Lá no lar, a gente vive essa simplicidade. Então, por exemplo, se você faz culto doméstico de manhã, então o culto doméstico, ele não vem, e não estou dizendo que eu sou contra isso, mas o culto doméstico não vem antecedido, por exemplo, agora vai lá, todo mundo vai ter 1 hora, cada um vai ter 1 hora diante do espelho para se ajeitar, para se ficar todo bonitinho, porque a gente vai fazer o culto doméstico. Mas o culto doméstico é algo íntimo, algo privado. A gente faz o culto doméstico de pijama. Aquela simplicidade. Aquele momento gostoso. E o lar representa a simplicidade da vida cristã. Terceiro ponto, o lar reflete a natureza familiar da igreja. O lar reflete a natureza familiar da igreja, porque a igreja é composta de famílias. Quarto ponto, o lar molda a autenticidade espiritual, onde a gente não precisa fingir, a gente é o que é. E quinto e último, o lar é testemunha de que o povo constitui a casa de Deus. Na verdade, irmãos, a gente mostra que a gente é crente ou que a gente não é crente dentro da nossa casa. Não é aqui na igreja. É dentro da nossa casa. É muito fácil ser crente aqui na igreja, na frente das pessoas que não me conhecem direito, que não conhecem minhas neuras, que não conhecem os meus estresses, que não conhecem minhas grosserias. É muito fácil. Aí eu me controlo. Não, diante de vocês, eu me controlo. E dentro da minha casa eu me exponho, eu coloco as unhas de fora, eu mostro quem de fato eu sou. Então, é o lar que molda a autenticidade espiritual. A gente precisa ser crente de fato dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. É lá que nós vamos mostrar se nós somos ou se não somos. É lá que vai cair a nossa ficha. Puxa, eu pensei que eu fosse uma determinada coisa e não sou. Então é no ambiente caseiro que a vida acontece. A nossa vida acontece no ambiente caseiro. E a ideia bíblica é justamente essa. O ambiente caseiro. Partindo para o ponto prático, irmãos, prestem atenção. Nós entendemos hoje que uma das coisas importantes para esta igreja, bem como para a igreja de Deus como um todo, é voltar às suas fontes, voltar às suas raízes, voltar aos seus princípios. É voltar a se reunir em família. É voltar a compartilhar as experiências. É voltar a aprofundar os relacionamentos. A orar uns pelas necessidades dos outros. É conhecer a história uns dos outros. É saber quem de fato é o nosso irmão e quem de fato nós somos. E o texto diz que todos os dias no templo e nas casas, no templo e nas casas, é o nosso desafio. A igreja lá dentro da nossa casa. A igreja se reunir lá dentro da nossa casa. A gente está fazendo a experiência, e é uma experiência, quando eu digo uma experiência, não é uma experiência temporária, mas é uma experiência para a gente entender essa questão do funcionamento
dos grupos familiares. A gente está com um grupo, já estamos no nosso 8º mês, a gente está fazendo o grupo piloto, a gente está partindo agora para a próxima etapa, a gente já estudou bastante a base bíblica, a conceituação, como é que funciona. Nós tivemos a oportunidade de visitar outros grupos familiares para ver como eles funcionam na prática, aquilo que a gente está vendo na teoria, mas para entender como funcionam esses grupos, qual a importância. E graças a Deus tem sido uma bênção, irmãos. Todas as semanas, todas as terças-feiras, a gente tem se reunido nesse nosso primeiro grupo e tem sido uma experiência muito edificante. Tem sido uma experiência abençoadora, especialmente para a minha vida, que faz parte. Eu tenho aprendido a caminhar com esses meus irmãos e tenho sido muito abençoado nessa experiência. Quando a gente pode compartilhar as nossas necessidades, compartilhar os nossos desafios, compartilhar as nossas conquistas. E eu entendo, e sem sombra de dúvida, que essa é a proposta de Deus para a nossa igreja. Amém? Para que a gente consiga viver de uma forma mais prática o Evangelho de Cristo Jesus. Porque foi assim desde o princípio. Foi assim desde o princípio. As igrejas se reuniam no templo e nas casas, no templo e nas casas. A gente se reúne no templo, mas a gente ainda não está se reunindo nas casas, pelo menos sistematicamente, salvo esse grupo que nós estamos fazendo. Então, qual é a minha, e por que eu estou falando disso hoje? Porque eu entendo que Deus nos chama para voltarmos às nossas origens. Para a gente olhar para a palavra e entender a importância. Nesse texto, eu não vou analisar com vocês os versículos especificamente, mas aparecem 4 exemplos a igreja que está na sua casa. Porque a igreja se reunia nas casas. As pessoas disponibilizavam as casas e a igreja se reunia lá. Parte da igreja, obviamente. A gente não tem nenhuma casa, pelo menos que eu conheço, que pode levar todo mundo aqui. Vamos todo mundo lá para a casa do irmão. Mas a gente pode fazer isso em várias casas. Em várias casas, a gente conhece a história do nosso irmão. Em várias casas, a gente ora pelo nosso irmão e a gente acompanha o processo de caminhada dos nossos irmãos. Em várias casas não vai ser apenas um rosto, mas vai ser uma história. Vai ser uma pessoa que a gente vai saber e vai poder colocar diante de Deus as necessidades dessa pessoa. Então, é no ambiente caseiro que a vida acontece. A nossa vida, ela não acontece aqui no templo. Ela acontece lá na nossa casa. Aqui a gente aprende. Aqui a gente é encorajado, aqui a gente é desafiado. Mas é lá na nossa casa que a gente aprende. E nós temos um sonho, nós temos um lema, que é sermos uma igreja acolhedora. E eu sei que quando se fala sobre isso, gera-se muita polêmica. Polêmica no sentido de avaliações, de críticas, mas a gente não é. E a gente sabe, e eu sei que nós não somos ainda, mas nós sonhamos em ser. Nós temos um alvo, que é ser essa igreja acolhedora. Só que a gente precisa fazer distinção de uma coisa interessante. Eu estava lendo o aspecto histórico. Por exemplo, o termo ir à igreja, ele só surgiu no ano 190 depois de Cristo, por Clemente de Alexandria. Até então não havia a expressão ir à igreja. E a gente se perdeu nesse aspecto. Porque a gente diz, a igreja não é acolhedora. Sabe quem é a igreja? Sabe quem é? Você. Se você fala ainda nós, é muito impessoal. Sou eu sou a igreja. Então, se eu não acolho, a igreja não é acolhedora. Como é que eu vou esperar que os outros façam aquilo que eu não faço? Se eu não faço, como é que os outros vão fazer? Eu sou a igreja. Duro, né? Mas é a verdade. Se eu não dou atenção para as pessoas,
Como é que eu vou esperar que as pessoas façam, que os outros façam isso? Jesus Cristo foi claro, Mateus 7,12. Aquilo que quereis que os homens os façam, fazei por eles. Eu quero ser acolhido, eu acolho. Eu quero que a igreja faça, eu devo fazer. Então nós colocamos aqui, vários anos atrás, nós sempre nos lembrarmos da lição de número 1. E é uma coisa que talvez com o tempo a gente acabou perdendo. Lição de número 1. A gente poder dar uma atenção especial para as pessoas que vêm, que participam, que nos visitam, a gente poder ser aconchegante nessa relação com as pessoas, nessa aproximação com as pessoas. Porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Então, irmãos, eu quero colocar aqui como desafio para nós, e eu sei que tudo aquilo que a gente que a gente está fazendo e os próximos passos, a gente sempre vai estar comunicando a igreja, a gente sempre vai estar passando para a igreja, a gente sempre vai estar informando a igreja, a gente sempre vai estar desafiando a igreja, sempre encorajando a igreja. Mas hoje o que nós precisamos é da oração de todos vocês. A gente precisa que a igreja ore por esse projeto que nós temos certeza é um projeto do coração de Deus. É um projeto bíblico, acima de tudo. A gente não está inventando a roda ou reinventando a roda. A gente está buscando lá na história, lá no início da igreja, o princípio que para nós parece-nos que ainda está faltando. A gente poder ser dinâmico nesse processo do acolhimento. Então nós temos nosso logo, até pedir o pessoal do multimídia, é possível só colocar a logo aqui rapidinho, só para a gente lembrar aí do nosso desafio. Acho que tem uma imagem maior do que essa. Então essa parte de baixo, talvez não esteja tão claro, mas nós estamos aí juntos, reunidos, prontos, e sempre vai faltar mais um. Sempre vai haver espaço para mais um. Se a gente fosse 1 milhão, ainda haveria espaço para mais um. Mais uma pessoa para poder participar. E isso é o que nós entendemos, que é ser uma igreja acolhedora, que é o desafio. Então Deus nos chama para voltarmos à experiência, e quando eu digo isso, mais uma vez repito, nós não estamos dizendo aqui que o templo, que você não tem que vir para o templo, que você não tem que vir para os ajuntamentos, você precisa vir, mas a gente precisa reativar as nossas experiências nas casas. E o desafio que eu trago para vocês hoje é a gente começar a partir do culto doméstico. Se você conseguir uma vez por semana reunir a sua família, dentro dessa experiência caseira, dessa experiência gostosa, dessa experiência da vida simples, o ambiente onde a vida acontece, onde a gente não precisa usar máscaras, onde a gente pode se apresentar como de fato nós somos, fazer o culto, dar oportunidade para que cada um peça a oração, orar o esposo ora pela esposa, a esposa pelo esposo, os dois juntos oram pelos filhos, os filhos oram pelos pais, pelos irmãos, enfim. A nossa vida vai ser muito diferente, a gente fazendo isso. E Deus nos propõe. Nós vamos orar. Nós vamos colocar isso diante de Deus. Então eu gostaria que você orasse colocando a sua casa, colocando a sua família, colocando essa sua primeira necessidade. A família é prioridade. A Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então a nossa família é prioridade. E depois, a segunda prioridade que eu gostaria de te encorajar a colocar em oração é pelos grupos familiares. O que já existe, o nosso piloto, e pelos próximos, pela implantação, para que Deus trabalhe também no seu coração, que você possa entender a proposta, que a igreja possa compreender a proposta
e que a gente possa ver de fato a importância disso e a diferença que isso vai fazer na vida de cada um de nós. Vamos orar ajoelhados? Senhor nosso Deus, nós oramos agora. E nós colocamos diante do Senhor agora, primeiramente, a nossa família. A nossa família, Senhor, que precisa da Tua graça. A nossa família que precisa da Tua bênção. A nossa família que precisa da Tua intervenção. Meu Deus, agora, Senhor, ajuda-me a ser disciplinado no que diz respeito a orar com a minha família, a ler a palavra com a minha família, a louvar o Senhor, a adorar o Senhor com a minha família. Ó Deus, ajuda-nos a sermos mais frequentes no nosso culto. Que a gente possa, meu Deus, priorizar isso, colocar isso como prioridade. É a grande necessidade. Nós precisamos. Precisamos da Tua graça. Nós precisamos, Deus. A minha família precisa, porque é uma família de cada um dos corações. Nós precisamos retomar a igreja. Porque Jesus Cristo, mas abrangeu. E agora, Amém.